ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! A nossa primeira página. E a nossa primeira página é um assunto muito sério, viu, gente? Porque depois de um tempo sem postar absolutamente nada, não é? O Marcelo Rezende ontem resolveu colocar um vídeo onde ele decidiu esclarecer os boatos que ele diz que estão havendo em relação à saúde dele, ao estado em que ele se encontra, etapa de tratamento. Então, que ele preferia ele mesmo esclarecer tudo isso. Só que o vídeo deixou o público muito comovido, porque o Marcelo apareceu bastante fragilizado. E depois de uma temporada aí, em que ele vinha muito bem, né? Um pouco mais magro, mas assim, não tinha mudado tanto o rosto e mais energia na voz. E ontem não. Ontem ele parecia um pouco mais cansado, mais fragilizado. Já era noite também, quando ele resolveu postar esse vídeo. Talvez aí já tivesse contando um cansaço do dia inteiro. Mas, enfim, o público ficou bastante comovido, mas triplicaram as orações, mandaram mais milhares de mensagens aí para o Marcelo dizendo que ele vai melhorar, que realmente a situação vai estar difícil, mas que ele vai dar a volta por cima, Deus existe. E uma coisa que ele fala no vídeo, eu vou colocar o vídeo para vocês daqui a pouquinho, é que o corpo no momento, né, tá travando essa batalha, essa luta, mas na cabeça dele a cura já existe e ele tem a cabeça firme e a fé em Deus inabalável, que é uma coisa importantíssima também quando se trata de travar uma guerra com uma doença cruel como é o câncer, não é? Então ele tá, como ele falou, a vida dele desde o diagnóstico em maio último, ela é de altos e baixos. Tem dia que ele tá ótimo, tem dia que ele tá mais fragilizado, né? Mas é assim que vem funcionando enquanto essa guerra está sendo travada. Ontem era o dia que ele estava naquela fase de mais fragilidade, um pouquinho a vibração mais baixa, mas isso é uma coisa que passa também. Uma coisa que eu acho importante dizer é que esse depoimento dele, de repente o público ficar muito comovido pelo fato de parecer que ele deu uma pioradinha, não é? Mas é o dia, não é o estado dele geral, é que coincide justamente com uma capa da revista Veja dessa semana, em que mostram os tratamentos revolucionários que agora existem para câncer, não é? Desde leucemia em criança até casos de melanoma, que é um dos cânceres mais agressivos que existem, câncer de mama com metástase óssea, uma série de coisas, uma reportagem que vale a pena todo mundo ver, todo mundo ler, porque realmente são novos tempos que estão aí e com tratamentos ainda mais de ponta e que têm tido resultados muito positivos. Então, talvez, se o Marcelo de repente falar, não, acho que eu vou mudar, se ele ler essa matéria e falar assim, eu vou tentar esses medicamentos que são norte-americanos, isso me chamou a atenção, pode ser que eu esteja sendo precipitada em juntar uma coisa com a outra, mas eu pensei, puxa vida, será que não foi para esses medicamentos que a Luciana, namorada do Marcelo, viajou aos Estados Unidos para buscar? Porque são coisas, né, que realmente são importantes e que vêm obtendo ótimos resultados. De repente, ele pode mesclar o tratamento alternativo dele com essas novas drogas poderosas e que têm tido resultados bastante animadores e têm deixado muita gente curada realmente. Tem depoimentos de brasileiros, inclusive, né, que se submeteram a esses novos medicamentos e têm conseguido resultados fantásticos, inclusive. Vale a pena vocês conferirem. Eu vou ver se eu acho aqui no meu tablet a reportagem, eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Então, gente, vamos ver o depoimento do Marcelo Rezende e levando em conta isso, sabe? Que tem dias em que ele não está bem. Isso não quer dizer que o tratamento como um todo não esteja funcionando. Muito pelo contrário, porque vocês sabem que faz uma questão de 2 ou 3 semanas que os médicos liberaram carboidrato para ele, justamente para ele ter mais energia, que ele tinha até a possibilidade de viajar, os médicos também disseram isso para ele, então é porque ele tem essa energia para poder, né, se movimentar aí pelo país. O dia ontem é que estava mais fragilizado, em que ele se encontrava mais fragilizado realmente, e aí ele resolveu fazer essa postagem. Talvez se ele tivesse deixado para hoje,
vocês não tivessem ficado tão impressionados, tão comovidos, porque hoje, com certeza, a energia dele já deu uma levantada novamente. Então, isso faz parte, tá? Tenham isso sempre em mente, não fiquem tão preocupados. Ele está fazendo tudo direitinho como tem que ser feito, são os altos e baixos. É que vocês viram num dia em que realmente a energia estava um pouco mais caidinha, mas a coisa vai e volta, vai e volta. E aí, com essas ótimas notícias de avanços da medicina em relação ao câncer, né, e cânceres tão agressivos quanto o dele, que é de fígado, né, e de pâncreas também, que também é um dos mais agressivos, mas o melanoma, que é tido como um dos mais agressivos, tem encontrado cura. Quer dizer, é muito boa a chance também, se de repente ele quiser voltar para esse lado alopático, né, de tratamento, de medicamentos mesmo, de ponta, essa coisa toda, ele tem essa alternativa também à disposição dele. Aí tudo vai depender de como o Marcelo estiver encarando a situação dele. Lembra que ele não aguentou a quimioterapia, ele ficou sem energia nenhuma, ele falou, chega, eu vou para o alternativo. E é o tipo de tratamento onde ele está mais tempo, né? O outro, o tradicional, durou muito pouquinho mesmo, ele achou muito pesado. Nesse alternativo ele está aí há meses já e vinha colhendo aí resultados melhores, realmente. Agora é que ele deu uma caidinha, mas logo ele vai estar bem novamente, tá? Vamos para a mensagem do Marcelo Rezende, prestem bem atenção no que ele fala e acreditem, porque Deus é mais. Vamos lá. Olha, muita gente vive de boato, e no meu caso eu até entendo, né? Não é toda hora que tem uma informação, mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho, a doença que eu tenho, o câncer que eu tenho, tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Mas o importante é que eu estou firme. E estar firme é aqui, ó, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos, até chegar um momento em que o alto vai deslizar. E aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo. Aí, né? Foi uma mensagem curta, mas uma coisa muito objetiva. Ele fala exatamente disso, dos altos e baixos e da cabeça que está muito boa, tá? E está aguentando tudo isso que ele tem que passar até chegar ao estágio da cura, porque é importante isso que o Marcelo Rezende falou. Tem os altos e baixos, mas vai chegar um momento em que o alto estabiliza, em que ele vai ficar numa boa, né? Mesmo ainda durante o tratamento, ele vai ficar se sentindo bem melhor e vai deixar de ter essas quedas, como nesse dia em que ele gravou aí o vídeo, que foi ontem, né? Ontem à noite, na verdade. Então vamos continuar com as nossas esperanças, porque ele não perde a dele, ele sabe que ele vai encontrar a cura e a gente pode continuar mandando muita energia positiva aí para o Marcelo, para logo ele chegar nesse estágio de auto estabilizado, né? Mesmo durante o tratamento, o auto estabilizado, viu? Muito boa tarde, Vladimir Alves, boa tarde, Thiago Rocha, quero a opinião de vocês. Enquanto vocês falam, eu vou dar uma procuradinha aqui na revista Veja, que traz essa matéria, inclusive com os nomes dos novos medicamentos, mas tudo explicado por médico. Não é uma coisa que você possa sair comprando, fazendo, não é nada disso, hein, gente? Tudo por médico, tudo tem o seu caminho certinho para você, ao invés de melhorar, acabar prejudicando a saúde, de fazer coisa por conta própria. Isso não existe, não existe. Diga, Vlad, o que você achou? Também ficou comovido? Fiquei acho comovido, que foi quando a gente preocupado. mais viu ele fragilizado, pois não é, foi? mas eu acho que o motivo que levou o Marcelo Rezende a gravar esse vídeo é o que deixa a gente mais triste também. Por quê? Porque na semana passada surgiram boatos da morte do Marcelo Rezende. Eu não fiquei sabendo disso, sério? Porque assim, na semana passada, eu até lembrei hoje de manhã, lá no Melhor Pra Você, durante o programa, eu recebi algumas mensagens. Vlad, é verdade que o Marcelo Rezende morreu? Vlad, o que aconteceu com o Marcelo Rezende? Nossa, e aí, gente, em que planeta eu tava? Pois é. Que coisa louca. As pessoas começaram a iniciar aí esses boatos maldosos, e aí depois que surgiram os boatos, claro que o Marcelo ficou sabendo.
E aí, por conta disso, pode até ver que no começo do vídeo ele fala de boatos. Ele fala. Então, ele fala. são esses boatos maldosos que fizeram com que ele gravasse esse vídeo, esclarecesse que, apesar de tudo, ele estava bem e está lutando contra o câncer, como ele diz, nessa montanha-russa que tem altos e baixos. Então, o que leva uma pessoa a publicar uma notícia que não é verdadeira, que mexe com um pai de família, que mexe com um ser humano, um profissional, e que é obrigado a interromper o tratamento, que é obrigado... A gente vê que ele está debilitado, ou quando ele fala que está bem ou que está mal, hoje, nessa situação, ele não está tão bem, né? Exatamente. E tem que esclarecer algo que parte de alguém que parece que não tem coração. Nossa Senhora, viu? E não é a primeira vez que aprontam com Pois ele, é. hein, gente? Olha, achei a capa tá aqui da revista, A Revolução na Cura do Câncer. Esse é o caso de uma menininha com leucemia. Diz o quê aqui? Olha, vamos aproximar. Os Estados Unidos aprovam um método radicalmente inovador para combater a doença. Na fase de testes, a terapia salvou a vida de 52 pacientes que estavam morrendo de leucemia. Mas não é só em relação à leucemia. Olha a garotinha, quer ver o nome dela aqui pertinho do pescocinho? A Emily, tá? Emily Whitehead, não sei. A primeira criança no mundo a receber o tratamento. E ela tá ótima, gente. Deixa eu baixar a revista toda aqui. Eu acho para vocês e vou mostrar a matéria, viu? Fala. Nesse momento, primeiro que eu acredito no poder da cura e no poder da oração também. Acho que se a gente mandar energias positivas, tudo vai ficando menos traumático. Todo mundo sabe, e quem tem um parente na família, sabe o quão é difícil um tratamento com câncer. Nossa. É agressivo. Os medicamentos são agressivos, os métodos são agressivos, porque você tem que extirpar aquele nódulo que ali está. Então, assim, evidentemente, você fala para mim, Tiago, você ficou chocado? Você ficou chateado? Fiquei chateado. Não é o Marcelo Rezende que a gente conhece. Não é o Marcelo Rezende que apresenta a mesma disposição, não é? Que ele tinha. Mas, em contrapartida, o que o Vladimir falou é muito triste, porque é lamentável você ver que a pessoa está unindo todas as forças, a família inteira está participando de um verdadeiro combate de guerra, e outras pessoas inescrupulosas chegam e colocam mensagens falando que o Marcelo Rezende teria morrido. E olha a barbaridade que eu recebi, Sônia Abrão. O quê? Para você ver como... Rita Cadillac morre após tiroteio em Duque de Caxias. É complicado, e as pessoas, elas né, fazem igualzinho. Você vê que a internet, Fake de fato, news, né? virou terra de ninguém. Eles pegaram, como se fosse uma reportagem do G1. Do G1, ó. Olha lá. Certinho. E aí fazem isso. Agora, o que leva um ser humano a Ter fazer esse prazer, né? uma notícia desse jeito, uma notícia falsa? Por quê? louco. Por que atrapalhar o tratamento do Marcelo Rezende? Por que mandar essas Porque energias? abala ele, né? Claro. Tadinho. Não é legal realmente, viu, gente? Olha, aqui está a página da revista Veja, uma matéria grande que eu acho que tá meio escuro para a gente mostrar, mas dá para vocês verem, né? Revolução contra o câncer. Aqui a menina, família feliz, a americana Emily, 12 anos com os pais e a cadelinha, que bonitinha. A menina foi a primeira criança do mundo a ser tratada com a nova terapia celular. E olha como ela tá ótima. E aqui fala, a aprovação nos Estados Unidos de um remédio para leucemia inaugura uma novíssima era no tratamento da doença, ao reprogramar geneticamente as células de cada paciente para atacar o mal de maneira absolutamente individual. E aí, conforme a matéria vai rolando, olha aqui, vão aparecendo outros casos que não são... Olha, ela recebeu esse tratamento em 2010, tinha 5 anos, hoje ela tem 12, vocês viram como ela já está uma mocinha, e aqui começa a aparecer outros casos. Olha o caso dessa jovem, olha aqui, Andréia Salemi Cosman, 51 anos, câncer tratado, melanoma, né? Eu perdi meu tio com melanoma, o pai do Chorão, não teve jeito, se fosse hoje teria. Olha aqui, no fim de 2012, ela diz... Apareceu uma pinta no meu ombro esquerdo. Era um câncer de pele do tipo mais agressivo. Fiz cirurgia, mas 2 anos depois descobri que o tumor havia se espalhado. Estava no mediastino, uma região próxima aos pulmões, e no cerebelo. Comecei a usar um remédio que na época nem estava disponível no Brasil, o
pembrolizumab. Foi um sucesso. Hoje em dia eu estou muito bem, o tumor está controlado. Faço exames a cada 3 meses, praticamente não apresento efeito colateral, apenas um pouco de coceira no corpo. Estou cheia de energia e pratico Muay Thai 3 vezes por semana. E olha aqui como ela está cheia de energia realmente. Aí tem um outro caso, aqui eles mostram como é a batalha desse novo remédio, dessa nova droga e de outras que tem agora para o câncer, que é câncer de mama, uma coisa que diz diretamente às mulheres, principalmente quando você está curada, mas aí vem uma recidiva e de metástase nos ossos, que é muito comum acontecer numa recaída de câncer de mama. Então diz o seguinte, olha, Maria Carolina Coutinho, 38 anos, câncer tratado, mama, e ela diz, meu diagnóstico foi feito há 6 anos, eu fui operada, fiz quimioterapia, meu cabelo caiu todo, isso mexeu muito comigo, mas passado algum tempo eu fiquei bem. 2 anos depois do fim do tratamento, quando minha vida estava normal, a paz acabou. Os exames de rotina identificaram 2 metástases ósseas. Surtei. Meu médico sugeriu uma combinação de 2 remédios relativamente novos no país, o trastuzumab e o pertuzumab, conhecidos como terapia-alvo. Os tumores desapareceram. Hoje, continuo a tomar o coquetel como manutenção e não perdi mais os meus cabelos. E são muitos outros casos descritos aqui na revista. Aqui tem também o de um homem com 56 anos, também melanoma e também com ótimos resultados. Está aqui Walter Baxter Jr., descobri que estava com melanoma metastático depois de uma queda de bicicleta em 2014. O acidente o deixou com uma dor incomum, fez exames e recebeu a notícia. Foi um baque gigantesco, ele diz. Mas hoje eu me considero uma pessoa de sorte. Tive acesso a um tratamento moderno, o nivolumab, um tipo de imunoterapia. Em 6 meses não havia mais sinal algum da doença no organismo. Esse medicamento não provocou efeito colateral. Na quimioterapia que fiz anteriormente, perdi cabelo e o apetite. Continuei trabalhando normalmente durante todo o tratamento. Sei que estou vivo graças ao desenvolvimento da ciência e da medicina. Então, leiam, tá? Porque a gente está mostrando tudo isso para vocês como um novo caminho e muito importante, com ótimos resultados, e que de repente é importante o Marcelo conhecer também, né? De repente ele pode se encontrar com alguma outra maneira de fazer esse tratamento, mesmo porque ele abandonou a quimioterapia por conta dos efeitos colaterais, ele não aguentou. É muito pesado realmente, é muito pesado, sua energia vai pelo ralo. Mas esses vocês estão vendo os depoimentos e eles frisam, não tem efeito colateral, ou muito pouco efeito colateral, como é o caso daquela outra jovem que disse que ela sente apenas uma coceira muito pequenininha pelo corpo. Então, ou seja, dá para aguentar. Tanto que esse que teve melanoma trabalhou normalmente durante todo o tratamento. É uma coisa que, de repente, vale ele conhecer, né? Pode ou se já não opinião, conhece, né? Se já não conhece, já não leu tudo isso durante o final de semana, a saída... seria importante também. Vamos novamente ver o depoimento do Marcelo Rezende. Eu volto a repetir, foca no que ele fala. É isso que é o importante, tá? Não essa boataria toda que está por aí, inclusive essa notícia tão triste que eu nem sabia que já estavam ventilando a morte dele. Isso é cruel demais, mas olha, Deus é mais, eu volto a dizer. Vamos lá. Olha, muita gente vive de boato, e no meu caso eu até entendo, né? Não é toda hora que tem uma informação, mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho, a doença que eu tenho, o câncer que eu tenho, tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Mas o importante é que eu estou firme. E estar firme é aqui, ó, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos, até chegar um momento em que o alto vai deslizar. E aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo.
Amém mesmo, falou bonito, é isso aí, realmente, viu? Pessoal que tá mandando um monte de Twitter pedindo para mostrar novamente a capa da revista, eu mostro, mas aí vocês encontram em banca, é normal, é a que saiu nesse final de semana, então é muito fácil de achar, nem precisam ficar aí preocupados não, tá? É a da semana. Achar que é a da semana mesmo, né? Ô, Sônia, agora. As pessoas também, Aqui, pode falar. elas ficam com uma boataria, com conclusões precipitadas sobre a esposa do Marcelo Rezende, a namorada do Marcelo Rezende. Eu não sei por que as pessoas, elas têm... Esse final de semana eu recebi uma chuva de mensagens privadas, falando, você viu, Thiago, que a namorada dele foi viajar? Gente, calma, ela não deu entrevista, a gente não apurou, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, então vamos com parcimônia. Ela já explicou, né? Agora ela já explicou. Mas porque assim, as não pessoas... foi à toa, Thiago. Nesse caso não foi à toa. Sim. Foi a mensagem dela que Foi mal levou. O pessoal é interpretada. super preocupado com ele e de repente sabe que ela está sendo o esteio dele, é quem está com ele esse tempo todo e ela viaja, aí ficou todo mundo falando como? E aí ela ainda posta aquela mensagem que não tem nada de afetivo, não tem nada de amor e ele fazendo uma declaração toda apaixonada, aí até eu parei para pensar. Mas você acha que, sinceramente, uma pessoa... eu prefiro ainda acreditar que não, né? Mas eu já até... Porque o ser humano é muito complicado. Mas como uma pessoa que ama de verdade a outra, que está junta, e não é um namoro de temporada, é um namoro que ele só não era divulgado, mas ele já existia, como uma pessoa sabendo que aquele seu amor, ele está passando por um momento de dificuldade, você vai pegar as coisas, virar e falar assim, não, agora você cuida das suas, que eu vou viajar, que eu vou curtir minha vida. Não, eu não posso pensou acreditar. Isso, mas achou que alguma coisa estranha estava acontecendo. Aí o que a gente fez aqui? A gente pediu, Luciana, né, se pronuncie, dá uma resposta, faz alguma coisa. E ela efetivamente fez. Ela colocou uma resposta também apaixonada para ele, tô chegando, também tô com saudade, amor. Aí o pessoal baixou a bola, aquela preocupação sumiu. E depois o Vlad conversou com ela. E aí ela explicou para ele o que estava acontecendo, né, Foi. Vlad? Porque assim, Melhor quando você você contar estava de falando novo. essa questão dos medicamentos, ela não falou. O que eu estou falando a gente vai deduzir. Porque quando ela falou que saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos buscar remédios para o Marcelo. Então, a gente não sabe se são remédios prescritos no Brasil, que podem ser encontrados nos Estados Unidos, se é alguma terapia alternativa, enfim. Ela falou assim, olha, neste momento eu me reservo o direito de não falar. Vou esclarecer para vocês o que aconteceu. Falaram que eu tinha brigado com o Marcelo, aquela mensagem foi mal interpretada. Não tem briga nenhuma, continuamos amigos, continuamos namorados, o Geraldo continua amigo do Marcelo, continua amigo da família, só que nesse momento o Marcelo não quer falar com ninguém, ele mudou de telefone, ele não quer passar um novo telefone para ninguém, mas ela falou, olha, se você precisar eu estou à disposição, o que eu puder falar, eu posso falar, o que eu vou falar eu vou esclarecer. Realmente, eu fui buscar medicamentos para ele no exterior. Acabou. Que é Mas mais as uma pessoas- prova de amor, Claro, gente. Mas as com pessoas certeza. começaram a especular. Mas depois que ela deu essa explicação e o Vlad veio a público e contou para todo mundo essa conversa, aí a bola baixou geral. Aí todo mundo falou, sim, Entenderam. sim, graças a Deus e não sei o quê. E hoje eu estou deduzindo que de repente pode ser alguma dessas coisas aqui que a revista Veja acabou publicando numa matéria que não tem nada a ver com o Marcelo, numa matéria sobre a revolução que está passando o tratamento de câncer. Pode ter sido uma coincidência e pode ter a ver uma coisa com a outra. Ela diz que se reserva o direito de não dizer, e é verdade, esse direito é dela, é do Marcelo, que eu nem estava sabendo, agora que o Vlad está falando que trocou até o número de telefone. Ele não quer falar com ninguém. Ele aparece quando ele quer realmente, tanto que foi ontem e foi à noite que ele acabou postando Exatamente. esse vídeo, né? Pois é. Então tá aí, gente. Mas Marcelão, a gente está contigo, todo mundo torcendo, orando, e é o que você falou no próprio vídeo, altos e baixos. Nesse momento você não está tão no alto, como a gente gostaria que você estivesse, mas a gente tem certeza que daqui a pouco a gente vai estar comemorando essa recuperação, porque você vai estar vibrando
Com boas notícias sempre. Porque ele estava até anunciando A volta, né? dele, Volta né? e ajudar outras pessoas que enfrentam esse mesmo problema, Ele né? vai fazer, com toda certeza, né? Com toda certeza. Vamos aguardar que ele volte aí para o alto e que esse alto, como ele mesmo disse, estabilize e a gente possa ver ele bem, mesmo durante todo o tratamento, como a gente viu casos aqui na revista, que é bem assim. A pessoa está fazendo tratamento e está trabalhando normalmente. Isso pode acontecer com Marcelo Rezende também, né? Beijo, força aí, Deus te proteja sempre. É um homem de fé acima de tudo, né? Isso aí, tá aí. Gente, vive de boato, e no meu caso eu até entendo, né? Não é toda hora que tem uma informação. Mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho, a doença que eu tenho, o câncer que eu tenho, tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Mas o importante é que eu estou firme. E estar firme é aqui, ó, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos, até chegar um momento em que o alto vai deslizar. E aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo. Aí, né? Foi uma mensagem curta, mas uma coisa muito objetiva. Ele fala exatamente disso, dos altos e baixos e da cabeça que está muito boa, tá? E está aguentando tudo isso que ele tem que passar até chegar ao estágio da cura, porque é importante isso que o Marcelo Rezende falou. Tem os altos e baixos, mas vai chegar um momento em que o alto estabiliza, em que ele vai ficar numa boa, né? Mesmo ainda durante o tratamento, ele vai ficar se sentindo bem melhor e vai deixar de ter essas quedas, como nesse dia em que ele gravou aí o vídeo, que foi ontem, né? Ontem à noite, na verdade. Então vamos continuar com as nossas esperanças, porque ele não perde a dele, ele sabe que ele vai encontrar a cura e a gente pode continuar mandando muita energia positiva aí para o Marcelo, para logo ele chegar nesse estágio de auto estabilizado, né? Mesmo durante o tratamento, o auto estabilizado, viu? Muito boa tarde, Vladimir Alves, boa tarde, Thiago Rocha, quero a opinião de vocês. Enquanto vocês falam, eu vou dar uma procuradinha aqui na revista Veja, que traz essa matéria, inclusive com os nomes dos novos medicamentos, mas tudo explicado por médico. Não é uma coisa que você possa sair comprando, fazendo, não é nada disso, hein, gente? Tudo por médico, tudo tem o seu caminho certinho para você, ao invés de melhorar, acabar prejudicando a saúde, de fazer coisa por conta própria. Isso não existe, não existe. Diga, Vlad, o que você achou? Também ficou comovido? Fiquei acho comovido, que foi quando a gente preocupado. mais viu ele fragilizado, Pois não é, foi? mas eu acho que o motivo que levou o Marcelo Rezende a gravar esse vídeo é o que deixa a gente mais triste também. Por quê? Porque na semana passada surgiram boatos da morte do Marcelo Rezende. Eu não fiquei sabendo disso, sério? Porque assim, na semana passada, eu até lembrei hoje de manhã, lá no Melhor Pra Você, durante o programa, eu recebi algumas mensagens. Vlad, é verdade que o Marcelo Rezende morreu? Vlad, o que aconteceu com o Marcelo Rezende? Nossa, e aí, gente, em que planeta eu tava? Pois é. Que coisa louca. As pessoas começaram a iniciar aí esses boatos maldosos, e aí depois que surgiram os boatos, claro que o Marcelo ficou sabendo. E aí, por conta disso, pode até ver que no começo do vídeo ele fala de boatos. Ele fala. Então, são esses boatos maldosos que fizeram com que ele gravasse esse vídeo, esclarecesse que, apesar de tudo... Emily, 12 anos com os pais e a cadelinha, que bonitinha. A menina foi a primeira criança do mundo a ser tratada com a nova terapia celular. E olha como ela está ótima. E aqui fala, a aprovação nos Estados Unidos de um remédio para leucemia inaugura uma novíssima era no tratamento da doença, ao reprogramar geneticamente as células de cada paciente para atacar o mal de maneira absolutamente individual. E aí, conforme a matéria vai rolando, olha aqui, vão aparecendo outros casos que não são... Olha, ela recebeu esse tratamento em 2010, tinha 5 anos, hoje ela tem 12, vocês viram como ela já está uma mocinha, e aqui começa a aparecer outros casos. Olha o caso dessa jovem, olha aqui, Andréia Saleme Cosman, 51 anos, câncer tratado, melanoma, né? Eu perdi meu tio com melanoma, o pai do Chorão, não teve jeito, se fosse hoje teria. Olha aqui, no fim de 2012, ela diz...
Apareceu uma pinta no meu ombro esquerdo. Era um câncer de pele do tipo mais agressivo. Fiz cirurgia, mas 2 anos depois descobri que o tumor havia se espalhado. Estava no mediastino, uma região próxima aos pulmões, e no cerebelo. Comecei a usar um remédio que na época nem estava disponível no Brasil, o pembrolizumab. Foi um sucesso. Hoje em dia eu estou muito bem, o tumor está controlado. Faço exames a cada 3 meses, praticamente não apresento efeito colateral, apenas um pouco de coceira no corpo. Estou cheia de energia e pratico Muay Thai 3 vezes por semana. E olha aqui como ela está cheia de energia realmente. Aí tem um outro caso, aqui eles mostram como é a batalha desse novo remédio, dessa nova droga e de outras que tem agora para o câncer, que é câncer de mama, uma coisa que diz diretamente às mulheres, principalmente quando você está curada, mas aí vem uma recidiva e de metástase nos ossos, que é muito comum acontecer numa recaída de câncer de mama. Então diz o seguinte, olha, Maria Carolina Coutinho, 38 anos, câncer tratado, mama. E ela diz, meu diagnóstico foi feito há 6 anos. Eu fui operada, fiz quimioterapia, meu cabelo caiu todo. Isso mexeu muito comigo, mas passado algum tempo eu fiquei bem. 2 anos depois do fim do tratamento, quando minha vida estava normal, a paz acabou. Os exames de rotina identificaram 2 metástases ósseas. Surtei. Meu médico sugeriu uma combinação de 2 remédios relativamente novos no país, o trastuzumab e o pertuzumab, conhecidos como terapia-alvo. Os tumores desapareceram. Hoje, continuo a tomar o coquetel como manutenção e não perdi mais os meus cabelos. E são muitos outros casos descritos aqui na revista. Aqui tem também o de um homem com 56 anos, também melanoma e também com ótimos resultados. Está aqui Walter Baxter Jr., descobri que eu estava com melanoma metastático depois de uma queda de bicicleta em 2014. O acidente o deixou com uma dor incomum, fez exames e recebeu a notícia. Foi um baque gigantesco, ele diz. Mas hoje eu me considero uma pessoa em juntar uma coisa com a outra, mas eu pensei, puxa vida, será que não foi para esses medicamentos que a Luciana, namorada do Marcelo, viajou aos Estados Unidos para buscar? Porque são coisas, né, que realmente são importantes e que vêm obtendo ótimos resultados. De repente ele pode mesclar o tratamento alternativo dele com essas novas drogas poderosas e que tem tido resultados bastante animadores e tem deixado muita gente curada realmente. Tem depoimentos de brasileiros, inclusive, né, que se submeteram a esses novos medicamentos e têm conseguido resultados fantásticos, inclusive. Vale a pena vocês conferirem. Eu vou ver se eu acho aqui no meu tablet a reportagem, eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Então, gente, vamos ver o depoimento do Marcelo Rezende e levando em conta isso, sabe? Que tem dias em que ele não está bem. Isso não quer dizer que o tratamento como um todo não esteja funcionando. Muito pelo contrário, porque vocês sabem que faz uma questão de 2 ou 3 semanas que os médicos liberaram carboidrato para ele, justamente para ele ter mais energia, que ele tinha até a possibilidade de viajar. Os médicos também disseram isso para ele, então é porque ele tem essa energia para poder, né, se movimentar aí pelo país. O dia ontem é que estava mais fragilizado, em que ele se encontrava mais fragilizado realmente. E aí ele resolveu fazer essa postagem. Talvez se ele tivesse deixado para hoje, vocês não tivessem ficado tão impressionados, tão comovidos, porque hoje, com certeza, a energia dele já deu uma levantada novamente. Então, isso faz parte, tá? Tenham isso sempre em mente, não fiquem tão preocupados. Ele tá fazendo tudo direitinho como tem que ser feito, são os altos e baixos. É que vocês viram num dia em que realmente a energia estava um pouco mais caidinha, mas a coisa vai e volta, vai e volta. E aí, com essas ótimas notícias de avanços da medicina em relação ao câncer, né, e cânceres tão agressivos quanto o dele, que é de fígado, né, e de pâncreas também, que também é um dos mais agressivos, mas o melanoma, que é tido como um dos mais agressivos, tem encontrado cura. Quer dizer, é muito boa a chance também, se de repente ele quiser voltar para esse lado alopático, né, de tratamento, de medicamentos mesmo, de ponta, essa coisa toda, ele tem essa alternativa
alternativa também à disposição dele. Aí tudo vai depender de como o Marcelo estiver encarando a situação dele. Lembra que ele não aguentou a quimioterapia, ele ficou sem energia nenhuma, ele falou, chega, eu vou para o alternativo. E é o tipo de tratamento onde ele está mais tempo, né? O outro, o tradicional, durou muito pouquinho mesmo, ele achou muito pesado. Nesse alternativo ele está aí há meses já e vinha colhendo aí resultados melhores, realmente. Agora é que ele deu uma caidinha, mas logo ele vai estar bem novamente, tá? Vamos para a mensagem do Marcelo Rezende, prestem bem atenção no que ele fala e acreditem, porque Deus é mais. Vamos lá. Olha, muita gente. Tudo, ele estava bem e está lutando contra o câncer, como ele diz, nessa montanha russa que tem altos e baixos. Então, o que leva uma pessoa a publicar uma notícia que não é verdadeira, que mexe com um pai de família, que mexe com um ser humano, um profissional, e que é obrigado a interromper o tratamento, que é obrigado, a gente vê que ele está debilitado, quando ele fala que está bem ou que está mal, hoje, nessa situação, ele não está tão bem, né? Exatamente. E tem que esclarecer algo que parte de alguém que parece que não tem coração. Nossa Senhora, viu? E não é a primeira vez que aprontam com Pois ele, é. hein, gente? Olha, achei a capa tá aqui da revista, A Revolução na Cura do Câncer. Esse é o caso de uma menininha com leucemia. Diz o quê aqui? Olha, vamos aproximar. Os Estados Unidos aprovam um método radicalmente inovador para combater a doença. Na fase de testes, a terapia salvou a vida de 52 pacientes que estavam morrendo de leucemia. Mas não é só em relação à leucemia. Olha a garotinha, quer ver o nome dela aqui pertinho do pescocinho? A Emily Whitehead, não sei. A primeira criança no mundo a receber o tratamento. E ela tá ótima, gente. Deixa eu baixar a revista toda aqui. Eu acho para vocês e vou mostrar a matéria, viu? Fala. Nesse momento, primeiro que eu acredito no poder da cura e no poder da oração também. Acho que se a gente mandar energias positivas, tudo vai ficando menos traumático. Todo mundo sabe, e quem tem um parente na família, sabe o quão é difícil um tratamento com câncer. Nossa. É agressivo, os medicamentos são agressivos, os métodos são agressivos, porque você tem que extirpar aquele nódulo que ali está. Então, assim, evidentemente, você fala para mim, Tiago, você ficou chocado? Você ficou chateado? Fiquei chateado, não é o Marcelo Rezende que a gente conhece. Não é o Marcelo Rezende que apresenta a mesma disposição, não é? Que ele tinha. Mas, em contrapartida, o que o Vladimir falou é muito triste, porque é lamentável você ver que a pessoa está unindo todas as forças, a família inteira está participando de um verdadeiro combate de guerra e outras pessoas inescrupulosas chegam e colocam mensagens falando que o Marcelo Rezende teria morrido. E olha a barbaridade que eu recebi, Sônia Abrão. O quê? Para você ver como... Rita Cadillac morre após tiroteio do que de Caxias. É complicado, e as pessoas, elas fazem gente? igualzinho. Você vê que a internet, Fake de fato, news, né? virou terra de ninguém. Eles pegaram, como se fosse uma reportagem do G1. Do G1, ó. Olha lá. Certinho. E aí fazem isso. Agora, o que leva um ser humano a Ter esse fazer prazer, né? uma notícia desse jeito, uma notícia falsa? Por quê? Por que atrapalhar o tratamento do Marcelo Rezende? Por que mandar essas porque energias? abala ele, né? Claro. Tadinho. Não é legal realmente, viu, gente? Olha, aqui tá a página da revista Veja, uma matéria grande que eu acho que tá meio escuro pra gente mostrar, mas dá pra vocês verem, né? Revolução contra o câncer. Aqui a menina, família feliz, a americana. Ative as notificações do canal clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! A nossa primeira página. E a nossa primeira página é um assunto muito sério, viu, gente? Porque depois de um tempo sem postar absolutamente nada, não é? O Marcelo Rezende ontem resolveu colocar um vídeo onde ele decidiu esclarecer os boatos que ele diz que estão havendo em relação à saúde dele, ao estado em que ele
ele se encontra, etapa de tratamento. Então que ele preferia ele mesmo esclarecer tudo isso. Só que o vídeo deixou o público muito comovido, porque o Marcelo apareceu bastante fragilizado. E depois de uma temporada aí, em que ele vinha muito bem, né? Um pouco mais magro, mas assim, não tinha mudado tanto o rosto e mais energia na voz. E ontem não. Ontem ele parecia um pouco mais cansado, mais fragilizado. Já era noite também, quando ele resolveu postar esse vídeo. Talvez aí já tivesse contando um cansaço do dia inteiro. Mas, enfim, o público ficou bastante comovido, mas triplicaram as orações, mandaram mais milhares de mensagens aí para o Marcelo dizendo que ele vai melhorar, que realmente a situação vai estar difícil, mas que ele vai dar a volta por cima, Deus existe. E uma coisa que ele fala no vídeo, eu vou colocar o vídeo para vocês daqui a pouquinho, é que o corpo no momento, né, tá travando essa batalha, essa luta, mas na cabeça dele a cura já existe e ele tem a cabeça firme e a fé em Deus inabalável, que é uma coisa importantíssima também quando se trata de travar uma guerra com uma doença cruel como é o câncer, não é? Então ele tá, como ele falou, a vida dele desde o diagnóstico em maio último, ela é de altos e baixos. Tem dia que ele tá ótimo, tem dia que ele tá mais fragilizado, né? Mas é assim que vem funcionando enquanto essa guerra está sendo travada. Ontem era o dia que ele estava naquela fase de mais fragilidade, um pouquinho a vibração mais baixa, mas isso é uma coisa que passa também. Uma coisa que eu acho importante dizer é que esse depoimento dele, de repente o público ficar muito comovido pelo fato de parecer que ele deu uma pioradinha, não é? Mas é o dia, não é o estado dele geral, é que coincide justamente com uma capa da revista Veja dessa semana, em que mostram os tratamentos revolucionários que agora existem para câncer, não é? Desde leucemia em criança até casos de melanoma, que é um dos cânceres mais agressivos que existem, câncer de mama com metástase óssea, uma série de coisas, uma reportagem que vale a pena todo mundo ver, todo mundo ler, porque realmente são novos tempos que estão aí e com tratamentos ainda mais de ponta e que têm tido resultados muito positivos. Então, talvez, se o Marcelo de repente falar, não, acho que eu vou mudar, se ele ler essa matéria e falar assim, eu vou tentar esses medicamentos que são norte-americanos, isso me chamou a atenção, pode ser que eu esteja sendo precipitada,